Aí, Aí deu boa. deu boa, deu boa. Só ler aqui meu suporte que deu tudo pezinho. Como é que você tá, meu amigo? Tudo em ordem? Tudo jóia, tudo certo, graças a Deus. E Então tá vocês? bom. Agora Tudo jóia. tudo em ordem. Tudo em ordem, tudo em ordem. Correndo esse ano, um ano difícil, né? Um Nossa ano senhora, cada difícil. semana é uma mudança, né? Exatamente, até eu sou consultor da rede, né? E todo dia eu mando algum material que eu gravei para eles e agora o impacto aí do fechamento de algumas fábricas de principalmente fosfatados dentro do Brasil, né? O Brasil ano passado produziu cerca de 4,1 milhões de toneladas de fertilizante fosfatado, simples, triplo e MAP na sua grande maioria, e deixam de produzir 32% desse número esse ano. Nossa. Então, assim, já era meio caótico, né? Que a gente depende muito de fora, aumenta ainda mais a dependência. E não vai diminuir a área de soja agora, né? A principal cultura de verão que a gente vai fazer aqui. Ainda mais Mas, fosfatado no preço que tá, né? Então, exatamente, nossa, caramba, cara. E exatamente. num cenário É, bem incerto de guerra, que tá muito longe de acabar, né? Estreito de sim, Hormuz e tudo cara, essa. tudo, é verdade. Mas vamos lá, vamos começar. Cara, eu gostaria de antemão te agradecer, né? Tá tirando um tempo para a gente estar falando daquilo que a gente mais ama, que é a agricultura, né? E todas as áreas correlatas, e principalmente você que está mais inserido aí na pesquisa, eu acho que quase que redundante, né? A evolução da agricultura passou por bons pesquisadores, e eu falo, né? Que lá atrás até a gente não tinha, e depois foi se instituído, né? Nós estamos numa região muito privilegiada, de vanguarda realmente tecnológica, mas que o Brasil hoje só compete de igual para igual com países do primeiro mundo, como Estados Unidos, né? E eles lá tendo todas as benesses pró agricultura, e nós aqui a gente tem que remar muito contra a correnteza, e mesmo assim a gente compete de igual para igual. E É, sempre entra o papel da pesquisa, né? é, Pesquisa, desenvolvimento, de tudo. E hoje poder estar falando com você aqui é motivo de alegria, realmente, né? Eu sou muito, falo que eu sou felizardo, porque tenho amigos em todos os setores do agro e que realmente vêm a colaborar, né? A iniciativa nossa começou aqui na página, a estar fazendo essas lives semanais, porque eu via muita bobagem no agro, né? Muita gente falando bobagem, falando contra o agro e se alimentando, né? Todo dia de produtos que a gente produz, realmente que a nossa missão nessa terra é produzir alimentos. Eu falei, tá, não adianta eu ficar aqui revoltado, querendo falar o contrário e falar as coisas boas do agro, então vamos usar essas redes sociais que nós temos hoje para propagar aquilo que a gente acredita, né, e aquilo que nós defendemos diariamente e fazemos, né, desempenhamos a nossa atividade como é. profissionais com maestria. Então, de antemão, meu muito obrigado aí. Não, eu que agradeço, né, pelo convite aqui, né? Acompanho o seu trabalho aí também na rede, as publicações que você faz, né? Sim, Então, trazendo para a luz, né, informação realmente embasada, né, na sim, realidade e nada de achismo, simplesmente trazendo os números, os fatos, para sim. ajudar, principalmente o produtor também na ponta a tomar decisão, né? Que não tá fácil. E eu Sim, acho que essa missão aí que a gente tem, né, de levar o quanto o agro brasileiro é eficaz no que faz e conserva, além de tudo, conserva, né? E sim, então, tudo que a gente faz, não só pelo Brasil, mas pelo mundo, acho que a gente tem que ressaltar isso bastante aí, porque o produtor brasileiro realmente a gente tem que dar muito parabéns para eles aí, porque do jeito que o Brasil opera, a gente tem uma agricultura aí que hoje está na vanguarda do mundo inteiro, é porque o agricultor brasileiro realmente é resiliente e mesmo com os altos e baixos está aí firme e forte, né? sim. Eu costumo dizer, né, que nós profissionais do agro, né, nós acabamos adquirindo, com o passar do tempo, quase que por osmose, essa resiliência do produtor. E também não existe profissional do agro, seja ele produtor rural, agrônomo, assistente técnico, vendedor, que seja teu, né? Porque a gente precisa confiar e ter fé É, realmente, jogar uma semente, esperar que ela, por
90, 120, 150 dias até trazer o resultado novamente, enterrar dinheiro, que é o adubo também, né? Então, isso daí a gente depende, sabe que faz tudo com maestria, mas estamos numa grande indústria a céu aberto, né? Onde tem inúmeros E às variáveis. vezes é apenas um dia ali, né, com um clima, uma tempestade, alguma coisa que pode Sim, pôr tudo a perder, né? Então, realmente, cara, sim, tem que ter fé e acreditar que tem alguém lá em cima torcendo por nós aí e com ajudando a gente certeza. no dia a dia, né? Exatamente. E assim, né, eu entrando mais na tua área, com relação à pesquisa, né? Hoje a gente vê, né, e é um paradoxo que até ontem eu participei de uma masterclass e a gente estava conversando, né? Esses dias conversando com um colega nosso lá do IMA, lá do Mato Grosso, e Uhum. ele falando, né? Ele é muito mais focado na parte de solos e de nutrição de plantas. Algumas decisões esse ano que o produtor está fazendo, porque as margens estão espremidas, né? Não estão nem apertadas, já estão espremidas. E muitos deles olham aonde a conta mais pesa, normalmente é o fertilizante, mas a gente sabe que é um detalhe, né? O fertilizante chega a compor 50 quase por cento do custo de implantação dessa lavoura. E ele é a primeira coisa que ele olha e fala, vou cortar adubo, né? Só que você, na parte da pesquisa, e pode nos falar até melhor e com mais propriedade, a cada vez mais, ou a cada ano que passa, os materiais genéticos, né, todo, seja híbrido ou cultivar, estão vindo com teto produtivo ainda mais alto, mas que demanda de tecnologia também, de nutrição, de defesa dessa planta, de toda a parte do manejo fitossanitário que tenha, né, por trás disso daí. Então, e ele citou muito, né, e para a gente entrar na parte da pesquisa e da da tua lida diária, ele falava assim, algumas decisões não soando arrogante, mas é para quem pode, não para quem quer. Porque para quem pode é de quem construiu perfil de solo, que fez toda essa questão com o passar do tempo, né? E a gente vê que realmente é algo que é tecnicamente viável, a gente sabe disso, né? Quem tem uma poupança no solo, esse é o ano de usar a reserva, isso é fato, né? E do ponto de vista, assim, caminha junto, né, na parte da pesquisa, justamente essas equalizações de dose, algo nesse sentido, visando realmente a rentabilidade do produtor também? Bom, né, e esse ponto é bastante importante, né? E até eu tive a oportunidade de viajar até para o Brasil Central aí nas últimas semanas, né? Aham. E claro, a preocupação de todo mundo por todo lado essa questão da rentabilidade, né? E só que aí a gente começa a olhar para o que a gente tem de potencial produtivo dos materiais, né? Então, a gente dentro da pesquisa hoje, né? Bom, eu trabalho bom, na verdade, desde o meu segundo dia de aula eu já entrei como estagiário no laboratório de fitopatologia, né, de controle de doenças de plantas, com o professor Davi ali na UEPG. Desde ali eu tô na pesquisa, né? Então já vai fazer aí quase 20 anos que eu tô já trabalhando com pesquisa, né? E é interessante a gente ver que, vindo com essa evolução dos materiais que você mencionou hoje, a gente tem a cada safra estudado esses materiais, né, em cada região, como que a gente adapta a população e tudo mais para expressar o máximo potencial, né? E até nesse ano, né, o SESB, que é o Concurso Nacional da Produtividade de Soja, a gente viu que houve uma quebra de recorde, né? Então nunca se atingiu uma produtividade igual se atingiu esse ano, que foi, se eu não estou enganado, que 156 sacos por hectare, né? Então nunca tinha atingido uma produtividade dessa a nível Brasil. Mas nos Estados Unidos já tem gente que bateu aí mais de 240 sacos por hectare numa área comercial, né, cara? Então a gente vê que potencial tem. E aí eu acho que essa questão que você colocou do o que o agricultor já investiu no solo, né? O que ele tem no baú do solo dele, na poupança do solo. A gente sabe que alguns nutrientes ali, dependendo da cultivar, dá para a gente trabalhar, né? Então, por exemplo, o fósforo, que hoje é o mais Uhum. caro, tem fontes de fósforo mais baratas e quem sabe a gente não precisa usar todos aqueles pontos de fósforo que a gente utilizou aí nas safras passadas, né? Agora, tem uns nutrientes que já são mais importantes que a gente vê que respondem muito, por exemplo, o potássio, né? Então, para esses Sim. materiais mais novos, peso de grãos, por exemplo, muito atrelado à questão das doses corretas de potássio para cada material, vendo o potencial, né? E além de tudo isso, uma coisa que a gente também tem estudado bastante é o quanto que o manejo impacta na produtividade dessas variedades ou híbridos de milho, né?
E sim, tem alguns que respondem um pouco menos, alguns mais. Só que no final do dia, mesmo a gente colocando um manejo com um valor agregado alto, todos os materiais hoje respondem, porque as empresas foram pelo caminho da produtividade. E aí você tem correto. que abrir mão de alguma coisa na planta, né? Sim, Então, o genoma da planta é um tamanho, né? Então, se é. você foca genes para produtividade, você vai abrindo mão de rusticidade, né? É, Então, a gente, querendo ou não, a gente tem que proteger isso, né? E sim, eu aí tem que lembro olhar para o clima, né? Para ver também, né? perfeito, e da carteira, né, da pasta lá de genética, o professor sempre falava que era um cobertor curto, né? Você puxa para um lado, Exato. você vai descobrir outro, inevitavelmente nessa questão. É, exatamente, né? Tem hoje os OGMs que ajudam muito, né, no manejo Uhum, de pragas e plantas daninhas. Isso também é algo que a gente tem que ressaltar, né? Que os OGMs hoje, assim, além deles trazerem economia em termos de aplicação para o agricultor, então é menos químico entrando na área, o agricultor tem mais opções para se trabalharem, né? Então, eu acho que os OGMs também foram uma evolução muito grande. E ainda vão continuar trazendo coisas muito favoráveis aí a termos a níveis de campo, né? Então é sim. algo que também ajuda no manejo, né? E ontem eu estava na Masterclass, daí alguns fizeram algumas perguntas no final, né? E um deles me perguntou a respeito das é, plantas de cobertura, que hoje tá na moda, né? Justamente na moda, mas é um manejo interessante. Uhum. Alguns outros perguntaram dos solubilizadores de fósforo. Eu falei, olha, é o ano propício para esse tipo É. de não experimento, né? Porque a gente já sabe, está cientificamente comprovada a eficiência, mas como você falou, não são práticas isoladas que vão trazer um excelente no Uhum. resultado. É um manejo completo, realmente, de tudo. Né? A partir do momento que você decide aquela cultura, você tem que adotar esse manejo. E eu acredito que o papel da pesquisa justamente fica para testar, validar e chancelar essas técnicas para serem incluídas dentro do manejo, né, Ayrton? Eu acho que esse é o ponto, né? Para quem assim não é tão habituado com a questão da pesquisa, né? A pesquisa ela geralmente começa em uma pequena escala, né? Ou dentro de um laboratório, uma casa de vegetação, quando é para trabalhar algum produto, por exemplo, até um solubilizador de fósforo que você deu Uhum, exemplo, né? Começou a nível laboratorial, em placas de PET, né? Foi pesquisadores da Embrapa que começaram esse desenvolvimento há alguns anos atrás. Assim como também, né, Brad Rizobium, por exemplo, né, próprios claro. pesquisadores da Embrapa também, que Uhum, foi uma revolução assim se a gente olhar a nível global, hoje o Brasil é um dos únicos aí que trabalha essa parte de inoculantes, e se a gente falar que a gente não usa nada de nitrogênio na soja, para quem é de fora do Brasil e não conhece a nossa agricultura, acha até às vezes que é mentira, né? Pelo tanto que sim, a soja demanda de nitrogênio, a gente não usa nada, né? Mas começou a nível laboratorial, foi para uma casa de vegetação, depois num campo, numa pequena escala, e foram vários e vários experimentos em vários locais, em várias safras, para daí você ter uma validação e começar a ir para uma escala maior, né? Então, por que que a pesquisa é feita? Primeiro, para você ver se aquilo realmente tem uma chance de funcionar, né? E você não precisar errar isso a nível comercial, né? Então, você não levar para um exatamente. produtor lá, não, vamos testar isso, se der errado, o prejuízo fica com o produtor, né? Então, É, essa não é a ideia, né? A ideia é levar para o produtor algo já pronto, que ele só, não, aqui é a dose, a forma como você usa, a resposta esperada é essa. com certeza. E, e tem uma coisa também da pesquisa que é bem interessante, que quanto mais inicial essa pesquisa é, maior é a chance de não sucesso, né? Então, por exemplo, pegando a questão de moléculas químicas, né? Uhum, Quantas mil, milhares de moléculas são testadas por semana, por mês, por várias empresas, para a gente ver, quem sabe, no final do ano, vindo uma dentro de um segmento para a gente ver, e aí tem que passar por vários crivos toxicológicos, regulatórios e tudo mais, né? Então, assim, quanto mais a gente está no início, mais a chance da gente ter problemas ali, né, em relação àquela tecnologia, né? E aí, conforme ela vai avançando, o funil vai diminuindo, né? Então, você vai sobrando com menos opções, né? Então, sim, o que chega na ponta mesmo é muito pouco perto do universo todo que é testado e trabalhado, né, dentro de laboratórios, casas de vegetação, instituições de pesquisa. As próprias sim, empresas privadas também assim fazem um investimento absurdamente alto a nível global e principalmente no Brasil. Então, sim. tudo isso ajuda, né, na ponta, né?
Sim, e eu vejo, né, eu sempre acreditei muito e eu falo, né, eu acredito em tudo que a química e a física acabam explicando dentro da agricultura, né? Então, uma vez que você leva esses produtos, né, para serem validados por grandes profissionais que estudam, é o dia a dia, né? Você acorda de manhã, mensurando o resultado, avaliando culturas, vendo realmente a campo para chegar lá e falar bem assim, bom, esse tem um controle dentro da normalidade esperada, esse outro tem um controle muito melhor, e assim em todos os setores, né? Sejam eles dentro da parte genética ali, das plantas mesmo, de semente e assim por diante, a parte de nutrição e a parte principalmente de defesa, né? Que é, como você falou, são milhares ou milhões de moléculas Uhum. testadas para que no final de um ciclo de 2, 3 anos, ou muito mais do que isso, né? Até é uma das questões aqui do Brasil, inclusive essa instabilidade que nós temos jurídica por muito tempo, né? Que às vezes as empresas têm que investir um caminhão de dinheiro para ficar guardando essa molécula, para fazer todos os testes, as validações por muito tempo, para ver quando você vai fazer, talvez já esteja até ultrapassado, né? Esse tipo É. de situação. Esse é um ponto que até eu queria abordar, né? Então, hoje, pra gente, falando em moléculas, principalmente químicas, né? E aí depois a gente também Uhum. aborda em relação aos biológicos, né? Mas, bom, o primeiro ponto é que, assim, né? Olhando para a questão de moléculas químicas, né? Defensivos, a gente tá falando de fármacos, né? Então, muita coisa que a gente usa, por exemplo, para frieira no pé, a gente usa para controlar a doença em planta, né? É o mesmo E, ativo. Então, exatamente. assim, passa pelo mesmo crivo. Na verdade, é que o Brasil, a nível global, é um dos mais críticos e rigorosos em termos de legislação e exigência de estudos para cada molécula e produto, né? E Sim, quando a gente fala de uma nova molécula, a empresa hoje está estimada em mais de 200 milhões de dólares aí o custo para você desenvolver uma nova molécula. E o tempo de registro hoje, né, desde do começo dos estudos aí até a gente ter isso no campo, olhando para o Brasil, a gente está falando de 10 a 12 anos, né? Não é que exatamente. isso é só porque está lá para o Ministério avaliar, né? Na verdade, tem alguns estudos que levam vários anos para serem concluídos, né? E aí, depois desses estudos concluídos, submetido para registro, aí o Ministério, com a Anvisa e o IBAMA demandam um tempo para avaliar todo aquele dossiê, né? Sim, E como o Brasil é um mercado muito grande, né? Na verdade, a gente tem uma área cultivada muito grande, com mais de uma safra dentro de um hectare, né? Então acaba que a demanda a nível global, as empresas olham para o Brasil aí como um mercado potencial e sim, aí se a gente pegar a fila de registro de produtos hoje, a quantidade de submissões é muito alta, né? Então sim, por isso que a demanda, né, pelo Ministério, IBAMA, Anvisa, para avaliar isso é muito grande e eles acabam não conseguindo dar conta de tudo essas submissões que são feitas, né? Então, sim. no final do dia, como você falou, né, a empresa, ela está hoje, por exemplo, trabalhando com uma molécula nova que provavelmente vai vir daqui 8, 10 anos para frente, né? E pode Exato. ser que quando essa molécula foi desenvolvida, por exemplo, para uma doença, para uma praga, pode ser que daqui 10 anos mudou um sistema de cultivo, aquela praga já não está mais ali, né? Então, isso Exatamente. isso dentro da pesquisa é um risco muito grande, né? Então, todo ano, assim, junto com pesquisadores, empresas, são feitos vários tipos de discussões e cenários para você conseguir mitigar esses riscos, né? Então, a gente tem cada vez moléculas mais específicas para alvos mais específicos por questão de toxicidade, né? Cada vez ativos mais seguros. Então, quanto Sim, mais rápido isso vir, mais rápido a gente substitui os que são antigos e não tão, às vezes, seletivos em termos ambientais, né? E a gente vê que a longo prazo a gente tem que ter assim alguns cenários. Eu tenho o cenário A, B, C e quem sabe até o D, né? E aí uhum, trabalhar com isso para ver aonde a empresa pode avançar, né? perfeito. Além de tudo isso, no Brasil a gente está num clima tropical, né? Então o que acontece em Europa, Estados Unidos, que leva anos, aqui, quem sabe, dentro de uma safra, a gente já vê uma grande mudança, né? Sim, exatamente. Eu tive a oportunidade em 2018, eu visitei uma das plantas, principalmente de desenvolvimento de moléculas da Bayer lá nos Estados Unidos, né? E Legal. aqui só citando a parte, o nome comercial, mas é só para ver. E daí a gente conversando com um pesquisador lá, fica acho que na Califórnia, em São Chico, anexa uma das faculdades. Ele falou que em 6 meses eles aprovam uma molécula para registro novo, né, nos Nossa, Estados Unidos. Então, é assim, muito rápido. como você falou, a questão do investimento deles lá
é muito menor, porque às vezes eles estão sanando um problema para a próxima safra já. É, Né? Então, ter essa agilidade, eu entendo, né, e talvez por isso que o Brasil é tão respeitado e compete igual para igual, né? Tirando a parte política do meio, uhum, mas a nossa segurança realmente que nós temos, né? Tudo que a gente utiliza aqui, as maiores práticas conservacionistas, o menor índice do uso, realmente, como você falou, né, dos fármacos para a agricultura, a gente usa com muita sobriedade, né, em todas as nossas áreas, até porque custa muito caro, então acabou que não vai exato. errar a mão lá e está dificultando ainda mais o resultado positivo da sua lavoura. E assim, né, eu acho que, como eu iniciei falando, né, é meio que redundante nós falarmos da evolução da agricultura e atrelarmos junto à pesquisa, porque foi realmente isso, né? O Brasil só é o que é a partir do que a gente vive hoje, por conta de todas as pesquisas e de tudo que a gente evoluiu em todos esses anos, né, da agricultura brasileira. E talvez a nossa posição geográfica aqui nos Campos Gerais ainda nos dá um papel de prestígio até maior. Eu, É. né, que me desculpem os outros colegas de outras regiões, mas quando falam de Campos Gerais, eu sou muito bairrista, porque realmente daqui saíram muitas práticas, né? Eu falo, a maior prática conservacionista dentro da agricultura é o plantio direto, que foi aqui entre dois, né? O seu Frank Dijkstra e o Nono Pereira aí fazendo sucesso e se tornando referência no mundo todo, né? Eu acho que esse ponto também é bem importante, né? Porque a pesquisa, logicamente, é importante, mas desde que ela esteja ligada ao campo, né? Ou na ponta com o Exatamente. produtor, né? Porque o plantio direto, na verdade, não surgiu da pesquisa, né? Surgiu de Nada. produtores vendo uma necessidade de uma prática mais adequada ali para o dia a dia que eles estavam vendo, né? E aí, depois disso, a pesquisa entrou para entender, né, o que aquilo podia agregar, Sim, e aí começou a ver os diversos benefícios que aquilo tinha além da parte operacional e conservação de solo, né? E hoje a gente está no mundo, por exemplo, de biológicos, né? A gente aumentando muito esse uso, a gente vê que o plantio direto ajuda ainda mais esse tipo de sim, prática no campo, né? E por isso que é importante a gente estar perto do produtor, né? Porque os produtores, assim, eles têm muitas ideias boas, né? Então, por diversas vezes, na verdade, cada rodada que a gente faz, vem os questionamentos. Ah, eu faço isso, o que será que acontece? Aí você fala, nossa, eu nunca pensei nisso, né, cara? Então, exatamente. quem está lá no campo, no dia a dia, que está vendo realmente o que se faz necessário para melhorar, né? Quais são os gargalos, o que dá para melhorar e o que aí a pesquisa entra para ajudar a achar os caminhos, né? Exatamente. E outra questão também, como você falou, né? Produto custa caro, né? Fertilizante, defensivo, produto biológico, tudo custa para o produtor, né? Então, na verdade, se perguntar para o produtor se ele quer usar, ele não quer usar Não nada, quer se ele usar não nada. precisasse, né? Então, ninguém Exatamente. usa por simples hobby, né? Ah, não vou É, pôr aqui porque eu acho que é legal a cor do produto, né? Não, não é. Na verdade, isso no final do dia dá um impacto gigantesco na rentabilidade do produtor e ele está contando centavo a centavo na planilha dele lá para tentar reduzir custo, mas manter ainda o nível potencial produtivo, né? Então, acho que tudo isso é importante colocar também que aí entra a pesquisa, né, para ajudar o produtor na tomada de decisão mais assertiva possível, né? exatamente. Como você falou, né? Hoje eu falo que é depois da vírgula. A conta para o sucesso ou fracasso do agricultor está no detalhe, né? Porque a gente vive época, e principalmente esse ano, todos os anos a gente vive alguns eventos que colocam em xeque a resiliência do produtor. E parece que 26, todos eles chegaram de uma vez só. Né? E a gente está enfrentando bastante coisa. E principalmente a questão dessa disparidade, né? Onde a commodity desvalorizou bastante, até deu uma recuperada nos últimos dias, mas se você vê, né, e a gente sempre analisa na parte comercial a questão da relação de troca, que no final do dia é o que o produtor tem para oferecer. É, Né? Ele vai produzir soja por hectare, que daí ele tem que travar o custo dele. Então, se ele fizer a relação de troca, ele sabe quanto que sobra, quanto ele pode especular nesse mercado. E a cada dia mais essa relação está mais defasada, porque ele precisa de mais sacos de soja, milho, trigo, feijão, seja lá o que for da sua commodity produzida, para trocar por fertilizante, por insumos, por assistência técnica, né? Então, a cada dia mais o produtor ele precisa produzir. E como você falou, a grande maioria das empresas de genética foi por isso, foi buscando altos tetos produtivos, porém necessitando de um manejo muito mais apurado, né, para chegar nesse teto.
E é importante ressaltar também que assim, o manejo para essas variedades novas não é que precisa usar do melhor produto do mais caro. Na verdade, tem Não. várias opções hoje no mercado, né? A gente tem empresas, né, que antes eram, que a gente chamava de empresas de genérico, mas na verdade são empresas que estão trabalhando de uma forma diferenciada, com Uhum. formulações, as empresas que já trabalham com inovação, moléculas novas. Então, tudo isso dá para trabalhar bem dentro do manejo, dentro da cultura, que no final do dia não fica tão pesado para o agricultor, ele ainda vai ter um manejo bom, né? Só que aí, Sim. para tudo isso, tem que ter conhecimento por trás e validação, né? Porque Correto. nós fizemos, só por curiosidade, né, dando um exemplo, né, se você colocar no Agrofit, lá, que é a base do Ministério de Produtos Registrados, por exemplo, para a ferrugem asiática, na soja, olhando um único alvo, uma única cultura, a gente tem mais de 300 produtos registrados, né? Então, o produtor vai olhar aquilo lá e vai falar, cara, o que que eu uso, em quando que eu uso, qual o intervalo, quando que eu tenho que entrar. Então, são desde detalhes pequenos, assim, né? Mas a questão de fertilizante, que você comentou, que impacta muito no dia a dia. Será que eu posso Sim. reduzir um pouco? Será que nesse solo, nessa variedade, no meu manejo? Então, acho que aí a assistência técnica junto com a pesquisa ajuda bastante, né? Sim, e eu falo, né, na semana passada eu tive a oportunidade de estar fazendo uma palestra com os agricultores de Palmeira. Daí eles falando, e como que está a indústria de fertilizante? Ó, quem mais deveria estar trabalhando nessa entre safra, né, eram os laboratórios de análise de solo. Porque as empresas que prestam esse tipo de consultoria, né, vai lá, faz as amostras e manda para o laboratório, para justamente você adubar estritamente o necessário, o uso racional realmente dos recursos, né? E é o que a gente vê, e como você falou. E por trás tem que ter a validação, porque não é, né, muito tempo a gente tinha muita picaretagem no agro, né? Talvez por desinformação do agricultor, a figura do agricultor, né? Uma pessoa mais simples no campo. Hoje, a informação que está chegando para você em real time está no WhatsApp do produtor. Então acabou isso daí, né? E hoje ele está muito bem instruído, muito tecnificado, assistência técnica dentro da fazenda dele é realidade todos os dias e ele busca a eficiência produtiva dele, né? Seja dentro do manejo operacional, seja dentro do manejo mesmo, dentro da cultura, a escolha dessas cultivares. Então, a cada vez mais, ele deixou de tratar como uma fazenda e passou a tratar como uma empresa Da realmente, que empresa. tem que ser feita, né? Para garantir perenidade ao negócio. Não, isso é bem importante, né? Acho que essa virada que a gente teve do mercado, né, que a gente falou, antes era muita picaretagem, né? Então, era muita gente desinformada, colocando muita informação errada pro produtor, e hoje o produtor tá com o celular ali na palma da mão e consegue confirmar uma informação se é ou não verdade, Exato, né? exato. A gente vê hoje muito claro, né, que, por exemplo, né, revendas ou até a própria cooperativa ou as empresas que vão vender, né, para o agricultor diretamente, se aquele vendedor não levar alguma coisa ou agregar alguma coisa para o produtor, ele não vai nem receber hoje. Uhum. Hoje é perda de tempo isso, e quem não está hoje levando informação técnica, por mais que no final do dia a intenção é vender, tudo bem, né? A gente sabe que o produtor vai precisar usar insumo, Sim. mas aí ganha nessa luta aí de quem vai vender, quem está levando ou agregando conhecimento para o É, agricultor, né? Então, hoje é uma briga muito grande pelo tempo, né? O tempo hoje é o é, recurso mais escasso para todo mundo, né? E para o agricultor é a exatamente. mesma coisa, né? E dizem que o agricultor é uma das profissões que mais toma decisão por dia, né? Então, Exato. ele não quer perder tempo escutando alguém Sim. falar uma asneira, uma picaretagem ali É. sobre alguma coisa que para ele não vai agregar em nada, né? Sabe que eu começo sempre as minhas apresentações, depois eu te mando até o slide, que é uma frase dita pelo saudoso professor e doutor Dirceu Gassen, né, que ele falava que o conhecimento é o insumo que mais responde por hectare. E É, é verdade. e é verdade. E é verdade. E se hoje, né, a gente fala muito com a equipe comercial e tal, eu falo, se você for falar de futebol para o agricultor, se você passar na fazenda dele só para tomar um café, não perca teu tempo. Você está gastando teu combustível e está torrando o tempo dele para ele pensar em outra coisa. Se você levar alguma coisa que agregue na tomada de decisão, sempre a última decisão, mesmo você, né, no teu papel Uhum. aí, Ayrton, diariamente, você pode entregar para ele um croquis do que deve ser feito do primeiro ao último dia daquela soja, milho e feijão, né? E assim por diante. Se ele não quiser fazer, cara,
o teu papel está feito, né? A decisão sempre é na mão de quem assina o cheque. Hoje eu atualizei essa frase e coloquei que é no dedo que manda o Pix, né? Porque a gente já está nessa fase atual. Já tá nessa A fase. decisão é dele. Porém, é o nosso papel nós levarmos a informação para falar para ele, olha, o que eu acho tecnicamente viável é isso, mas a decisão final realmente é dele, né? A É. assistência técnica tem muito esse papel e é nosso papel também, né? Porque todos são profissionais do agro, cada um buscando melhorar a performance do agricultor e se ele não tiver performance, infelizmente não paga as contas, né? Porque precisa produzir mais e melhor, eficientemente realmente para poder saldar tudo e sobrar dinheiro, para garantir a perenidade do negócio, né? Nós vivemos um momento ímpar de crise, né, dentro da locomotiva do nosso país, e onde fontes, né, informam que o maior nível de endividamento do produtor, vivendo níveis recordes de pedido da RJ, então isso daí dá uma estremecida no setor como um todo, né? Mas eu acho que cabe aos nossos papéis, né, a pesquisa, o desenvolvimento, ao profissional com seriedade que leve realmente conhecimento e agregue alguma coisa ao produtor, que a gente consiga sair junto desse buraco, né, que a gente está enfiado muito por decisões políticas. Eu falo a questão da nossa instabilidade tributária e jurídica dentro do Brasil é o que mais aterroriza, né? E tanto produtor quanto empresas, né? Isso é pro setor Sim. inteiro, né? Então isso é bem caótico mesmo, né? E é aquela questão, a gente chega na safra, nossa, esse ano vai ser atípico, né? Na verdade, não existe um ano típico, né? Então, Ó, é outra, bem eu sou engraçado isso. eu sou o cara das frases, né? Eu tenho o Geraldo, que é um grande amigo meu, formou em Lavras, deve ter 35 anos de formado. E ele falou que desde que ele se formou, ele é mineiro, é muito engraçado. Ele fala, todos os anos foram atípicos. E esse é mais um ano atípico, vem a calhar com o que você falou. Esse, na verdade, para mim, é o que me dá prazer de trabalhar na agricultura, é isso. Nunca um ano é igual ao outro, né? Então a gente Nada. não tem É muito rotina, né? dinâmico. É É muito muito dinâmico. dinâmico, né? Então é impossível você falar que você está preparado para o cenário que vai vir. Na verdade, a gente está aprendendo no dia a dia, né? E junto com o produtor, aí, os Sim. consultores assistentes, porque no dia a dia que a gente vai superando e junto com toda a turma aí, esses desafios, né? E eu vejo, né, que a parte da engenharia é o que nos dá para engenhar saídas inteligentes para dentro do nosso negócio, né? Porque se tivesse tudo redondinho, ontem ainda eu estava comentando, né? A nossa logística não é um modal eficiente, né? Tudo que chega no porto para ir para o interior é em cima de caminhão, os caminhoneiros fazem um trabalho brilhante, mas não é eficiente. Né? Chega no Porto de Paranaguá e Porto de Paranaguá chega a abastecer o Mato Grosso. Nós estamos falando de 1.500, 1.700 quilômetros para levar no máximo 50 toneladas de adubo. O cara que usa 5.000 toneladas. É, Não faz sentido. Né? não Então faz nós sentido. precisávamos ter, mas isso daí, se Deus quiser, os nossos filhos verão uma evolução dentro da agricultura. E mesmo com todas as debilidades, a gente consegue competir de igual para igual com países de primeiro mundo. Na verdade, estando até melhor que país de primeiro mundo em termos de produção e Muito. produtividade, né? Então, Muito, muito melhor, mais eficiente, mais seguro, com sustentabilidade, que é o que todo mundo ah, prega hoje em dia, né? Então, a nossa atividade, por isso, do motivo, né, de eu incomodar meus amigos e numa quinta-feira, às 7h30 da noite, a gente está falando sobre o agro. É justamente disso, para enaltecer o bom trabalho, né, daqueles profissionais sérios que realmente fazem valer o nosso compromisso que a gente tem desde do juramento lá, realmente, né, para atender esses agricultores e produzir alimentos para alimentar o mundo inteiro. Então, acho que a gente tem, graças ao bom Deus, desempenhado isso daí com maestria. e aí cada um de nós desempenha um pequeno pedaço, né, nessa pizza inteira, né, pequena Exato. fatia aí, e acho que cada um fazendo a sua parte bem feita, é aí que a gente chega lá, né? Então, Com também já me certeza. coloco à disposição aí, né, para quem esteja vendo, queira entrar em contato, a gente está começando a fazer alguns projetos, até da nossa parte veio uma demanda até do próprio campo para nós, que algumas empresas que trabalham tanto com vendas, assistência técnica, querendo se especializar mais, ter acesso à informação, porque estão sentindo que isso realmente vai fazer diferença para os clientes dele, né? Então a gente começou a trabalhar agora alguns projetos que a gente está levando a informação ou os nossos dados que a gente gera na pesquisa para chegar isso até o campo, né? Através aí de distribuidores, cooperativas, assistência técnica, consultores.
Então a gente vê que hoje a busca é por isso, né? Então, como que eu Sim, posso ser mais eficiente? Mas para eu ser mais eficiente, eu tenho que ter uma base robusta ali de informação para eu tomar a decisão correta, né? correto, cara. Se você quiser deixar os contatos, mas depois eu vou colocar e-mail, a página de vocês, os telefones, para que o povo entre realmente em contato, né? São parceiros Não, nossos, perfeito. amigos nossos aqui, estão do lado de Ponta Grossa, então para nós é muito bom e esse é o intuito, né? A gente fazer negócios com pessoas também aqui da nossa região. Esse é o intuito também da nossa página. Não, legal. A gente tá no Instagram aí, né, com @BW Agroserviços, é o Instagram da nossa empresa de pesquisa, né? O meu Instagram é @AyrtonBergerNeto, também fica à disposição e pode mandar mensagem tanto no meu quanto da empresa. A gente está à disposição aí. A nossa estação de pesquisa fica em Ipiranga, né? A gente tem uma área polo também em Teixeira Soares, então é onde a gente concentra grande parte das nossas pesquisas, né? A gente tem uma equipe aí de mais de 10 pessoas e pesquisa é muita coisa manual, né? Embora a gente Sim, tenha investimento em equipamentos aí para ajudar a gente no dia a dia, mas se não é uma equipe dedicada aí que realmente gosta do que faz, cara, a pesquisa não sai, né? Então a gente precisa de uma equipe muito focada aí que realmente gosta do que faz, tá no dia a dia, sol a sol, frio a frio, tá lá firme e forte com a gente, né? Então a gente tem uma equipe aí, porque sem ter esse conjunto de trabalho aí, a gente não consegue entregar o que a gente entrega, né? Então eu só tô sim. aqui representando toda essa galera e muito feliz aí de poder fazer parte com esse time todo, né? Pô, meu amigo, e eu só tenho que te agradecer. Eu acho que foi uma troca muito tranquila, como eu te falei, né? Era mais um bate-papo. Eu acho que a gente vai ter oportunidades de vir aqui e aprofundar um pouco mais o assunto, talvez, opa, em algo que esteja latente aí no dia a dia, né? E que algum seguidor acaba gerando a demanda para a gente É legal. conversar. E esse canal aqui está aberto, né? Vocês, o que vocês precisarem, nós aqui, quiserem publicar, fazer, relatar e quiser que a gente propague, estamos sempre à disposição. Eu acho que o Legal. agro ele é feito das conexões realmente, né? O network é muito importante em tudo que a gente faz e no final do dia tudo é feito por pessoas, né? Então nós temos Exato. hoje a tecnologia, nós temos a inteligência artificial. Eu acho que ela consegue nos ajudar em processos, em algumas coisas, mas ainda o agro não dispensa o olho no olho e o aperto de É. mão, né? Então é isso mesmo. E isso, prova disso, é a gente estar conversando aí, né, com um grande amigo e querendo realmente que cada vez mais o agro brasileiro seja eficiente. Ayrton, meu muito obrigado, cara. A gente vai deixar gravado essa live, né? Depois eu mando para Uhum. você o link, vai para o YouTube também. Então, Perfeito. só tenho que te agradecer aqui e Não, desejar muito obrigado. sucesso para vocês. Não, muito obrigado aí mais uma vez pela oportunidade aí de poder estar comentando, falando sobre o agro, né? Então é o que a Sim, gente vive, né? A gente é sim, 24 horas pensando no agro, né? Também já me coloco à disposição, e tanto eu quanto a nossa empresa, e caso vocês queiram abordar algum tema específico, ou chegando mais perto da claro. safra de verão, a gente fica muito à disposição aí também para a gente marcar outra conversa. E muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de poder estar aí conversando com você hoje nesse momento. Muito obrigado, Ayrton. Uma boa noite, cara. Um bom Boa descanso para noite. você. Valeu, sucesso para vocês também. Valeu. Abração. Tamo junto. Até. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.